ensina-nos a orar. O planalto da Judeia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efrém é região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos, e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes com a abundância do sol dourado, cujos poentes se demoram em fímbrias coloridas, contrastando com as sombras das noites em Vitória. A aldeia de Efrém ou Efraim é um amontoado de casas singelas entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sobre um largo terraço fértil do planalto árido, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes e de cujas bordas se avistam ao longo vale que se esconde embaixo das imensas costas talhadas. Em Alcantis, pelo lado do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Dali, a visão dos horizontes é um convite à meditação, fazendo que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Naquela paisagem, tudo são convites às coisas divinas. Nesse plano de exuberante beleza, o mestre elucida os companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Já lhes falara diversas vezes sobre a necessidade da oração e em muitas ocasiões dele se apartara para o silêncio da prece. Ensimesmado, frequentemente buscava a soledade para a ligação com Deus, através desse ministério ardente e apaixonado. Os livros da fé ancestral, todos eles, se reportam à exaltação do Senhor, mediante o abrir a boca da alma e falar aos divinos ouvidos. Aquela será a última primavera que passariam juntos. Os colóquios, as lições serão interrompidos. Ele o sabe. Ministra as últimas instruções. O cordeiro inocente logo mais deverá marchar na direção do matadouro. Quanto há, no entanto, ainda a dizer, são crianças espirituais, aqueles companheiros bulhentos e sem a noção exata do que lhes será pedido. O tempo urge. As suas vigílias são maiores e seus solilóquios mais demorados. Retomava desse colóquio e a placidez da face denotava a vitalidade aurida no intercâmbio com o Pai. Os discípulos aguardavam-no com carinho, ansiedade e inquirem-no quanto a melhor forma de orar, como dizer todos os ditos da alma, àquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos simultaneamente. Havia sim em todos o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhes dispensara antes com invulgar sabedoria, a mais eficiente das orações. Inquiriram, porém, se Deus nos conhece e sabe o que temos de maior urgência, por que se há de lhe rogar? Como fazê-lo então? Ensina-nos a orar. Pediu-os dos discípulos, amigo devotado. Seus olhos estavam incendiados de luz, e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda em tranquilidade enobrecida. O mestre relançou o olhar pelas faces expectantes que o buscavam seguir e desejavam adquirir forças para no futuro se entregar inteiramente ao Evangelho nascente. Depois de sentir as ânsias que através dos tempos estrugiriam nos continuadores da sua doutrina pelos caminhos do futuro, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. As frases melódicas cantaram delicadas, através dos seus lábios, como se um coral angélico ao longe modulasse um cantochão de incomparável melodia, acompanhando suavemente uma invocação. Pai nosso que estais nos céus, glorificação daquele que é a vida da vida, causa cáusica do existir, natureza da natureza, nosso Pai.
3 desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador de bênçãos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eloquentes expressões de reconhecimento ao Altíssimo, humildade e submissão da alma que ora e se subordina às inexauríveis fontes da mercê excelsa, entrega total em confiança ilimitada, exaltação do Pai nas dimensões imensuráveis do universo, respeito à grandeza da sua criação, através da alta consideração do seu nome, resignação atual diante das suas determinações divinas e divina presciência, canto de amor e abnegação. 3 rogativas em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta, súplice, confiante, porém, em que ele não será negado nada daquilo que solicita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. A base da manutenção do corpo é o alimento sadio, diário, equilibrado, tanto quanto a vitalidade do espírito e a sintonia com as energias transcendentes. Dá-nos hoje sustento para a matéria e força para o espírito, de modo a prosseguir no roteiro de redenção, no qual exercita as experiências evolutivas. Reconhecimento dos erros, equívocos e danos causados a si mesmo e ao próximo, perdoa-nos, ensejando reparação através da oportunidade de refazer e recomeçar sem desânimo, superando-se e ajudando os que nos são vítimas, como perdoamos os que nos devem. Forças para as fraquezas, em forma de misericórdia e de acréscimo, multiplicando as construções das células e das energias espirituais. Reconhecimento das intocáveis fragilidades que a cada instante nos sitiam e nos surpreendem. Livra-nos de todo o mal. A musicalidade sublime canta em balada formosa na pauta da natureza, conduzida pelo vento. A mais singela, a mais completa oração jamais enunciada. Há emoções nos espíritos que reconhecem a responsabilidade de conduzirem o sublime legado na direção do futuro. A ponte de intercâmbio entre os 2 planos do mundo está lançada. Transitarão agora as forças mantenedoras do equilíbrio. Pedi, dar-se-vos-á, e que exorou o pomicultor divino. Ensina-nos a orar, rogar o discípulo ansioso. As virações daquela hora embalsamam o ar de 1000 odores sutis e constantes, e a festa nos corações. O reino de Deus está agora mais próximo. Divisam-se os seus limites e se vislumbram as suas construções. Nenhum abismo, nenhum óbice. Vencidas as indicações, os caminhos se abrem, convidativos, oferecendo intercâmbio. Aqueles homens que se levantarão logo mais da insignificância que os limita e irão avançar no rumo do infinito doravante, orando, estarão em comunhão permanente com o Pai. O homem sobe ao Pai no céu, o Pai desce ao homem na terra. Já não há um díptico. Do solilóquio chega-se ao diálogo, e do diálogo o espírito sai refeito num grande silêncio de paz e vitalidade, exaltando o amor de Deus na potencialidade inexcedível da oração. Ensina-nos a orar. Pai nosso que estais nos céus. Amélia Rodrigues. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui do Centro Espírita Centelha Divina, levando ao ar mais uma palestra. E nesta noite nós vamos ter a nossa irmã Cláudia Pereira. E o tema dela vai ser Família e Compromissos Espirituais.
A gente sabe que as encarnações é realmente para esse compromisso. Então, antes, porém, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para começar o nosso trabalho desta noite aqui do Centelha Divina. Nós vamos ler um trechinho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. Então, diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias dos mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos inferiores, mundos superiores, mundo de expiação e prova, mundo em regenerados e regenerações. Progresso dos mundos. Primeiro, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muita morada na casa do Pai, do meu Pai. E se assim não fosse, já eu vos lo teria dito, pois me vou para vos preparar o outro lugar. Depois que me tenho ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejam. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Boa noite a todos, internautas, queridos irmãos espíritas, simpatizantes da doutrina espírita. Muito obrigada pelo convite, agradecemos ao Centelha Divina nas pessoas de seu Givaldo e de Gal. Nós somos convidados a falar da família e dos compromissos espirituais. Então, meus irmãos, o tema é bastante instigante, nós temos muitas coisas para confabular e esperamos ser muito úteis nessa jornada. Vamos iniciar então assim pelo capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai exatamente falar da questão de não separareis o que Deus juntou. Esse capítulo vai tratar de duas questões importantíssimas, da indissolubilidade do casamento e do divórcio. Parece até uma contradição, mas não é. Família é um assunto que aborda essas questões, os interesses marcantes na sociedade, a permuta do casamento, os compromissos, os labores e todo o entendimento da concepção do que é família, para não chegar até a indissolubilidade e também ao divórcio. Porque naquela época, conta-nos Mateus no Evangelho 19, versículos 3 a 9, que Jesus disse assim: por isso mesmo o homem deixará seu pai, sua mãe, e irá unir-se a uma mulher, e serão dois numa só carne. Está lá no capítulo 19. Mas os fariseus, como sempre querendo tentar a Jesus, eles foram e perguntaram a Jesus assim: é permitido o homem devolver sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus faz uma devolutiva e pergunta a eles se por acaso eles não tinham lido que o homem, desde um princípio, foi criado para ser o macho e a fêmea como um casal, e seriam assim criados para esse fim na formação da família. E Jesus vai e diz assim: Moisés só permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações. Então, assim, a gente observa que toda vez que os fariseus ou outros quaisquer que perguntavam a Jesus determinadas coisas, Jesus sempre foi preparado com absoluta madureza espiritual para tratar de qualquer questão. Então, por mais que eles quisessem fazer uma pegadinha com Jesus, eles não conseguiam, porque Jesus faz exatamente a devolutiva de quê? De que por causa da dureza do coração dos homens é que se permitia devolver as suas mulheres. Porque na lei de Deus, que é considerada as leis naturais, a lei de Deus permite que essa junção fosse entre todos os seres vivos. Observemos o acasalamento dos animais,
e toda a constituição também, né, da natureza. Então, só a lei de Deus é imutável. Mas Jesus disse assim, no princípio não foi assim. Justamente porque a lei de Deus é uma lei que não é para estar sujeita a mutações de acordo com a vontade do homem. Toda vez que o homem, né, muda essas leis, é por sua própria vontade, é por sua própria obra. E é por isso que a gente começou, a partir dessa desconstrução, né, por que o homem foi permitido ao homem devolver suas mulheres, sabendo que naquela ocasião a devolução de uma mulher para sua família de origem era extremamente vergonhoso, era extremamente humilhante. Mas ele pergunta se por que devolveu a mulher por qualquer motivo, então entra aí uma questão também meio que arbitrária do homem, né? Então, Joana de Ângeles vai nos dizer, né, que em passagem, essa passagem aí de Mateus, contando sobre essa questão, quando Jesus nos avisa que não sempre foi assim, ela vai recordar que as uniões no passado, de acordo com a lei de Deus, as uniões eram dadas a partir de sentimentos profundos. Esses sentimentos profundos, a partir da concepção do homem, que pode mudar de acordo com o seu bel prazer as questões que lhes foram confiáveis a partir principalmente do casamento, então houve a degeneração. Então, Joana de Ângeles avalia assim, Moisés permitiu que os homens despedissem suas mulheres por causa dessa degeneração. E vem nos dizer que Moisés tomou atitudes compatíveis com os deslizes morais daquela época, afirma a nossa veneranda. Aí Joana de Ângeles vai tecer um comentário bastante interessante, a questão do casamento na questão histórica. Ela vai tratar que as uniões entre as pessoas naquela época eram dadas a partir das ambições entre as nações, porquanto, mesmo não se conhecendo aquela prole de uma e outra nação, daqueles reinos, eles prometiam em casamento seus filhos ainda mesmo no ventre. Por quê? Porque era dado, né, a esses homens da lei, esses homens dos reinados, eles queriam aumentar a sua condição patrimonial, eles queriam aumentar a sua condição de detentores do poder, dos vassalos, de todas as riquezas, né, e de toda essa regalia que já era de uma família, em se constituindo uma família que tinha poder e juntando a outra que já tinha poder, então cada vez mais ia se abarcando e sendo protetores de bens maiores, mais constituídos a partir dessa junção. Então as pessoas que se juntavam dessa forma em casamento de modo que não atendesse à lei de Deus, que seria por amor, emanação divina, iria se constituir a partir daí, digamos assim, relações profundamente traumatizantes, né, desonradas, porque a degeneração ia se dar a partir desse momento em que não havia amor nessas constituições de casamento, nessas conformidades a partir de interesse. Então, o interesse entre as nações, a gente pode fazer uma analogia, se assim o quisermos, e entendermos que, do mesmo modo, na atualidade, nós temos casamentos constituídos a partir de interesses particulares. Quantas vezes nós estamos vendo aí nas mídias casamentos portentosos, suntuosos, e que não têm a durabilidade que se esperava, porque as pessoas estão completamente enganadas com relação a essa constituição familiar, a partir do interesse, a partir da expectativa da beleza, da expectativa do glamour, da expectativa da fama. Então são pessoas que muitas vezes até já têm relacionamentos com outros seres, outras pessoas, entre mulheres e homens, e aí eles se desfazem. É a questão da liquidez, né? Relações líquidas, amores líquidos, como quer dizer o Bauman, né? Então essas relações não são duráveis, porque não são relações constituídas a partir da primeira emanação divina, que é a emanação da lei do amor, e sim baseada e pautada estritamente nos interesses sociais,
né? Sejam eles por questão de dinheiro, de glamour, de sucesso, quem está em voga, quem está na moda, quem é top. Então aí se constituem novas relações com essas inquietantes minúcias que no fundo vão trazer prejuízos doravante muito complicados. Aí Joana de Ângeles vai nos apontar que, felizmente, desse mesmo jeito ela fala, felizmente, o divórcio veio para terminar com a incômoda situação de uniões infelizes. Por que uniões infelizes? Por relação que foram dadas sem base no amor. Famílias constituídas por base de interesse. E não só por isso, né? Por outras questões que a gente sabe que hoje, com a modernidade, a facilidade da sensualidade, do sensualismo, das relações sexuais desmedidas, das entregas dos corpos, tudo isso que a gente vê ao nosso redor tem facilitado para que as famílias se constituam a partir tão somente dessas vontades tão passageiras e tão efêmeras, atendendo tão somente às questões do corpo. Mas o assunto é de extrema responsabilidade e ela diz assim, que o divórcio vai possibilitar, então, a transformação deste relacionamento problemático, esse relacionamento traumatizado, através de outras expressões, que podem ser expressões de amizade, de consideração entre esses parceiros, né, que se divorciaram. Por quê? Esse interesse novo, a partir desse novo formato de relacionamento, que não é mais o conjugal, deve atender às circunstâncias de compromisso dos pais, especialmente em relação a esses filhos. E ela diz que esses filhos não podem ser relegados à orfandade de pais vivos, por desinteligência destes. Então veja a preocupação da nossa vinderanda Joana de Ângeles com relação ao compromisso das famílias. E ainda assim, quando desfeita a família, ela aponta responsabilidades quanto ao pai e à mãe frente a essa prole, que não é para serem relegados à orfandade de pais vivos. Então quer dizer que a partir do divórcio, ainda assim, os pais devem se comprometer com a educação, a afetividade, o amor e o amparo destes filhos. Não pode deixá-los assim à revelia. Mas a gente sabe que nós tombamos muitas vezes nas nossas tentativas de acertar. Muitas vezes nós estamos vendo famílias que estão nesse desenho, nesse formato de abandono entre as crianças e que muitas vezes essas crianças vão para orfanatos, ser criadas por avós ou por terceiros em graus de sofrimento profundo. Então, Joana de Ângeles, ela nos aponta também que quando Deus vai juntar dois seres, isso vai ocorrer por questão da lei de causa e efeito. Então, não é assim uma coisa que não tenha um compromisso anterior. E a anterioridade que a gente vai tratar aqui é a anterioridade das reencarnações, das vidas pregressas. Essas criaturas que se encontram para ter o matrimônio na encarnação atual, elas têm um conhecimento entre si com questões de afetividade no passado. Essas atividades foram realizadas assim a partir de algumas tentativas de união e que não conseguiam por um modo ou outro, né, nessas manifestações de afetividade, mas que na vida presente vão se dar de forma mais forte e mais compensadora. Está lá no Matrimônio e Amor, né, de Jesus e o Evangelho, essa lição aí. Então, nós observamos aí que todo o casamento ele é dado de alguma forma por questão de lei de causa e efeito. Então, observemos aí o nosso tema, que é família versus compromissos espirituais. Sob a base do espiritismo e da doutrina, nos tem dado muitas explicações para que a gente possa compreender, porque não pode ser, como diz o padre Zezinho, uma família não pode surgir em qualquer de repente. E que também ela não termine, né, de qualquer forma por falta de amor. E perde a bênção para todas as famílias, para a minha, para a sua, para a dele, para todas as famílias que existem, né? Pede proteção, porque realmente
é um sentimento que o padre nos revela, assim, digamos assim, de compreensão que a família tem que ter essa compreensão de que é necessário o amor, é necessário o entendimento, até no momento da desconstrução do casamento é necessário ter calma, paciência e mais compreensão por questão do compromisso espiritual que já tem o casal entre si e ainda mais um compromisso frente a essa prole. Então, assim, a gente vai tentando costurar, né, esse assunto, esse tema tão instigante e compreendendo sobre essas questões que envolvem esse compromisso de casamento de acordo com a lei de Deus, vamos tentar compreender também o que vem a ser família e o compromisso espiritual que a envolve. Então, assim, a gente pergunta o que é família para todos que estamos aqui, para mim, para vocês que estão assistindo, para os que estão presentes no Centro Centelha Divina. O que compete a nossa concepção do que vem a ser família? Uns dirão que família é a reunião de membros, pai, mãe, filhos, né? Já no direito a gente vai encontrar que a família é célula máter da sociedade, célula mãe da sociedade. Outros dirão que é um núcleo de convivência comum como outro qualquer, um grupo qualquer que se constituiu e que está tudo bem. Mas a espiritualidade nos adverte, nos orienta que família é um educandário de almas na Terra. Então você observa aí a profundidade da proposta desse entendimento mais novo, mais recente, porquanto é um conhecimento dotado de profunda imaginação que nós devemos ter do que vem a ser esse contato divino entre essas almas. A orientação que nós temos é que aqui temos o educandário de almas dentro dos lares. E se nós observarmos, não pode ser diferente, porque é na família que nós constituímos grandes compromissos de elevação, de auxílio mútuo, e muitas vezes nós não temos conhecimento sobre isso, nós falimos, nós tombamos nas nossas propostas que foram feitas anteriormente à nossa encarnação atual. Então, já que nós somos, né, um tipo de ser que depende exatamente da convivência, daquele aconchego, da agregação entre os seres, porque nós precisamos de vigilância, nós precisamos de abrigo, de carinho, de alimento, nós precisamos de afeto, nós precisamos de comida. Então nós somos um tipo de ser que mais vamos perdurar no aconchego da família, diferentemente dos outros seres, né? Que os entes dos animais, a gente assiste aqui, eles preparam seus filhotes e assim que eles estejam na condição de ter a sua própria sustentabilidade, sair por aí e caçar, né? Em benfeitoria de sua alimentação, sua resistência física e sua convivência com o mundo lá fora, esses animais são relegados à natureza, à própria sorte da natureza, porque é assim que é feito. Mas para nós não, nós dependemos justamente dessa agregação. Nós somos os seres que nascemos para ser agregados, nascemos para ter convívio, sociabilidade, afetividade, compreensão, carinho, afeto. Então nós somos um tipo de família diferente na concepção de Deus. É por isso que Deus nos quer próximos, juntos e comprometidos com a nossa possibilidade de evolução com essa experiência. E Trigueiro vai nos apontar uma feliz notificação. Ele diz assim: cada família tem sua singularidade. E realmente não é diferente, porque a gente observa ao nosso redor quantos tipos de famílias estão sendo constituídas e compostas na atual conjuntura. E ele vem nos advertir que a gente não deve manter o pensamento que a nossa família é o modelo, de que a nossa família é a melhor, de que a nossa família é a mais representável. Ele quer nos advertir que a nossa família não deve ser estereótipo, não deve ser considerada como o modelo X, o melhor em relação e detrimento às outras. Porque nós havemos de convir
porque há muitos modelos de família na atualidade. E ele vai nos chamar a atenção de que não se tem assim engano de que nós estamos encontrando cada vez mais 2 mulheres ou 2 homens a constituírem suas famílias, inclusive adotando filhos que foram relegados à orfandade. E ele vai dizer também que muitas vezes esses casais aí que estão se juntando e fazendo esse benefício de qualquer maneira à sociedade, eles estão sendo apontados como a função de pais em nível de excelência no meio judiciário, acompanhados inclusive por juizado de menores, que a gente sabe que é uma questão protocolar e que esses casais assim vão ser observados como outro qualquer na constituição dessa nova família, no trato da família, na importância que ele dá a esse filho que ele está levando para o seu seio, seu aconchego familiar, é acompanhado, a criança é assistida psicologicamente, então a gente sabe que tem um protocolo maior porque a justiça considera a criança como um elemento que precisa do apoio do adulto e que esta condição não pode ser violada. Então, deste modo, vamos permeando muito mais ainda, buscando elementos no Evangelho para que a gente possa fazer uma analogia, por acaso, lá no Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós vamos ter o quê? Há muitas moradas na casa do Pai, E a gente compreende que essas bastantes moradas na casa de nosso Pai correspondem exatamente a muitos habitantes que nelas estão convivendo. Sendo assim, é notório que todos esses habitantes de todas essas moradas que tem no universo somos todos diferentes, considerando assim a individualidade dos nossos espíritos, porque somos espíritos individuais. Assim como somos corpos individuais, nós temos espíritos que mantêm a sua individualidade em cada encarnação. Então, costurando esse princípio aí, nós queremos então saber que se há muitos diferentes tipos de nós, de espíritos, há essas diferenças também nas famílias. Então, nessas famílias, essas composições, ele nos diz que nós não temos que estigmatizar. Nenhuma família é melhor do que a outra, Então, aí a gente tem que evitar o preconceito, nosso orgulho, nossa vaidade, em detrimento de acharmos que a nossa família é melhor, como já foi dito. Então, por quê? Porque nós temos condição e consciência de saber que, com o nosso preconceito, nós trazemos muito sofrimento para o mundo. Nós trazemos uma carga de tormenta muito grande para o outro que não se considera igual na questão de ser tratado como diferente. Então, nós temos aí que ter nosso cuidado com relação a essas questões. E aí nós perguntamos desse modo, toda família é feliz? Não. Joana vai nos dizer que nós sabemos de praxe, que toda família tem as suas dificuldades, certo? Se tem as suas dificuldades, nós vamos saber que não é felicidade total. Que nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas questões a resolver, nós temos as nossas inquietações e que desse modo a gente tem que se pautar nessas diferenças e tratar a família de um modo que a gente não tenha preconceito em relação às outras. Essas diferenças, então, Joana vai nos dizer que a união entre os seres deve ter cumplicidade. Trigueiro chama a atenção para a responsabilidade do amor, solidariedade e cumplicidade. E Joana vai dizer que a evolução dos seres, nós devemos estar atentos. Com relação à evolução mútua, os casais estão um para o outro nessa responsabilidade aí. E ao compromisso que concerne a estas relações sob esse ponto de vista espiritual. Então, nós observemos que a coisa não é assim tão simples. Juntou, casou, conviveu de qualquer jeito, separou de qualquer jeito. Nós temos um compromisso anterior à nossa vida atual. E que nós talvez não tenhamos a compreensão total disso por conta do nosso esquecimento, que é natural quando nós chegamos aqui. Mas que é preciso
que nós debatamos esse assunto por conta da construção de um mundo melhor que nós estamos pleiteando, um mundo de regeneração, e a gente precisa atuar exatamente na família, porque é uma célula que é exatamente aquela que vai ficar bastante de frente com o mundo, nas relações sociais, ela vai se confluir na humanidade, e a gente precisa de uma família melhor. Então, por isso mesmo, eu gosto muito dessa metáfora que Joana utilizou. Ela diz que a criança é argila moldável, aguardando as mãos do oleiro diligente para a formatação da sua forma e do seu conteúdo. Então, assim, a criança será moldada de acordo com os pais que ela tem. Então, a criança é dado todo o aparato, deve ser dispensado todo o aparato, toda a preocupação para que ela tenha uma boa formação nos quesitos morais, nos quesitos de saúde, nos quesitos físicos e espirituais, melhor dizendo. Porque é do compromisso daquele que está cuidando daquela criança, ainda que não sejam seus pais biológicos. Então, por isso mesmo, já fazendo essa viagem, ampliando mais esse conceito, vamos entrar na questão da constelação familiar que Joana de Ângeles nos apresenta em seu livro do mesmo título. Ela vai tratar a família como célula inicial e diz que naturalmente essa célula inicial vai atravessar o grupo social. E desse grupo social nós vamos observar a sua inserção no processo todo da humanidade. Porque, convenhamos, até mesmo porque o mundo hoje é extremamente globalizado, uma hora você cria seu filho no interiorzinho de não sei da onde, mas daqui a pouco ele vai estar em um grande país, em outra situação, colaborando com o que ele é, onde quer que ele esteja, ele vai dividir, partilhar daquilo que ele herdou, daquela herança, daquele caráter que ele herdou na sua formação familiar. Inclusive formando sua família, seja lá com quem for, no país que for, na terra que estiver. Então, Joana nos chama a atenção bastante para a construção desses hábitos que eles são de caráter permanente. Muito cuidado com isso, porque nós somos criados de uma forma na nossa família e isso vai se repercutir no comportamento desses membros em qualquer lugar que ele estiver. E esses resultados, elas nos chamam a atenção de que podem ser resultados felizes ou conflitantes. Claro, nós estaremos dividindo o que nós somos na intimidade do nosso lar, tão bem assim quanto na sociedade de um modo geral. Então, seremos seres que seremos assim dividindo, compartilhando nossos aprendizados. E poderemos então assim contribuir para um mundo melhor ou não. Poderemos destruir aquilo que o mundo anseia e aspira para a sua modificação, para a sua permuta, no sentido de melhora sobre o plano espiritual. E uma observação importante é que Joana de Ângeles acolhe todas essas diferenças, acolhe todos os tipos humanos. E eu diria que isso é um retrato da compaixão, é o retrato da fraternidade em relação ao próximo. É aquilo que nós devemos aprender. Porque se nós nos debruçamos sobre as diferenças dos outros e implicamos com essas diferenças, nós vamos trazer sofrimentos gritantes para todos os nossos irmãos em evolução. E não é disso que se trata a doutrina espírita. Ela vem nos ensinar que amemos o próximo como a Deus nos ama, Devemos amar a todos da mesma forma como Deus nos ama. Isso é um mandamento, é uma lei maior. Então, ela vai nos falar da necessidade, assim, de uma boa formação moral. Todos os tipos humanos devem ser amados. O que vai diferir é que a boa formação moral deve ser para todos. A sua família deve se comprometer para a formação do caráter desses entes que estão sob a sua custódia, sob a sua tutela. E uma tutela, vamos dizer assim, vai se diferenciar entre moral, espiritual e material. Compete aos pais dar aquilo que é necessário para essa criança sobreviver, assim como é também necessário
cercá-la de cuidados, de afetividade, de disciplina, numa medida justa, que não tenha severidade profunda, para não questão de traumatismos, né? Dessa criança não se sentir desamada e com essas alterações psicológicas. E Joana vai nos dizer assim, é necessário acompanhar cada filho em sua evolução, com cuidado extremo. E eu diria assim, tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. É um livro bastante recomendado, principalmente quem está em processo de gestação, quem quer ser mãe, quem já é mãe, não importa. É um livro que vai tratar justamente dessa concepção nova, que nós não temos um filho ali, só a carne, nós temos um filho espírito. E essa união entre os seres, na sua condição de espíritos, é muito mais importante a sua observância do que na relação que nós mantemos dia a dia, observando que nós somos o corpo, né? Entrando e saindo nas casas, evoluindo, crescendo, de maneira que a gente não se veja como espíritos. E Joana de Ângeles aponta que nós devemos observar o grau, o nível espiritual de acordo com suas inclinações e possibilidades, sem transferir isso para funcionários remunerados. Vejamos que essa questão de observar o nível espiritual do seu filho e as tendências e as más tendências, muitas vezes as crianças trazem no seu cerne espiritual aquela tendência de ser uma pessoa problemática, no sentido de fazer coisas que não são muito agradáveis, que não são muito agradáveis a Deus, vamos assim dizer. Está lá também no Livro dos Espíritos, é da competência dos pais observar e interferir justamente nessa tendência maliciosa que aquela criança está se mostrando. Através da leitura do Evangelho, através da evangelização, através de boas falas, da presença de Jesus no lar. Essas questões todas têm que ser observadas, porque as nossas crianças vão ser uma coisa que vai se representar justamente a educação, a boa formação, o bom caráter no futuro, uma vez já que tenha entranhado na sociedade com suas tendências. Então, temos que ter noção da necessidade de estarmos atentos com relação ao caráter de nossos filhos. E Joana vai nos trazer apontamentos cruciais para o trato da família e sua relação a estes compromissos. Portanto, ela vai nos afirmar, com um olhar bastante psicológico, de que a psicogênese, no início de muitos transtornos depressivos na criança, lá na infância, vai ter por origem a ausência da mãe, a falta de afetividade, a falta do contato físico, né? E essas crianças, ao se sentirem abandonadas, isso vai se caracterizar de um modo cristalizado, uma amargura inconsciente, ela chama, que vai descambar na profunda melancolia. E isso é um dos transtornos depressivos na infância. Então, pelo qual nós devemos ter muito cuidado com relação a essa situação, para que não tenhamos assim grandes prejuízos na sociedade. E aí nós vamos perguntar, toda a família é feliz? Como assim dizer? Será que toda a família, no seu formato, na sua concepção, como ela se constituiu, ela é realmente feliz? Vamos imaginar que, observando no começo, que todas as famílias são diferentes, de acordo com as nossas habitações no universo, muitas moradas na casa do Pai. Dentro da nossa realidade aqui na Terra, será que nossa família, todas as famílias, têm o mesmo aparato afetivo, emocional, psicológico, material e espiritual? Será que todas as famílias são felizes? Joana vai nos dizer que nós sabemos de praxe que todo lar tem suas dificuldades.
Mas ela nos orienta que essas dificuldades não devem ser revertidas em deveres e obrigações tão somente. Ela vai considerar que a família deve ser um espaço de alegria, de prazer, de boa convivência, programação festiva, tudo relativa às questões de felicidade, de prazer e harmonia naquele lar. Ela considera também que a gente deve evitar clima constante de reclamações e queixumes, né, que vão realmente propiciar um clima de mau humor, de pessimismo naquele lar. Ela nos orienta também que todos os entes da família todos os membros devem participar de questões importantes. Claro, a gente deve observar aí que a criança e o adolescente deve ser reservado a eles, notariamente, questões que eles possam participar e não que eles possam ficar em dificuldade, né, em se colocar, porque o assunto não é ainda pertinente da sua maturidade. Mas ela diz que isso deve ser sanado de acordo com a comunicação, a boa convivência, a harmonia e travar assim, assuntos, né, interessantes para todos. Enfim, é nosso papel transformar a nossa casa, o nosso lar em ambientes favoráveis ao amadurecimento psicológico, à felicidade desses entes, né? Ainda que tenhamos problemas de qualquer ordem, mas assim, o interesse é que todos estejam bem, que todos se auxiliem. Seria tão bom se todos estivessem nesse nível de maturidade para fazer com que a família seja algo melhor, tá? Então, assim, e como é que a gente vai observar todas essas questões com relação ao nosso papel de acordo com a evolução na família? O que é que nos propicia que a evolução familiar no aspecto espiritual vai se dar no formato do reajuste? Que contribuições a doutrina espírita vai nos trazer para dizer que isso é possível? Como é que ela quer nos comprovar e chamar a atenção para que a gente observe essas circunstâncias? Lá no capítulo 4, dizendo assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo é de importante contribuição na questão de como vamos visualizar a reencarnação como possibilidade de reajuste. É lá no item 18 que vai tratar sobre essa questão e a relação de como podemos evoluir mutuamente, como podemos nos auxiliar uns aos outros nas questões de família e os nossos compromissos que devem ser baseados mais nas questões espirituais do que nas questões materiais. Tem um livro chamado SOS Família, de Joana de Ângeles, que vai nos orientar sobre diversos assuntos: educação, sexualidade, sobre a questão da droga, participação dos familiares, dos parentes, os avós na família, né? E toda uma gama de assuntos que nos interessam, porque são todos voltados para o cotidiano. Esse livro, por exemplo, foi orientado que fosse colocado em nossas mãos, né, pela espiritualidade através de Divaldo Franco, por ocasião de justamente uma campanha que a Igreja Católica estava fazendo em relação à família. Era uma campanha grande, né, mundial, para que toda a família tivesse esse aparato, derrubasse uma olhada sobre a família, porque a família estava caminhando para lados tortuosos, de sofrimento. Então, a Igreja Católica fez a sua parte e a espiritualidade vem também em auxílio, em socorro, de acordo com essa necessidade, corroborar com a campanha do Papa na época. E que nós todos lembramos dessa campanha, né, sobre a família. Então, o livro SOS Família, justamente, né, o SOS é o quê? Uma situação de socorro. Então, imaginemos que os espíritos de lá para cá nos orientando, dando bases sólidas para que a gente se fortaleça e nos apoiemos uns aos outros, nos nossos membros, nas nossas famílias. Compreendemos que nós somos responsáveis pelo sucesso dos entes que nós abraçamos espiritualmente, por assim dizer.
Então, família, Joana de Ângeles vai dizer que é um grupo de espíritos necessitados. Observemos aí a problemática. Se os espíritos estão necessitados, desajustados, então é um compromisso inadiável para a reparação que nós temos graças à contingência reencarnatória, Joana vai nos dizer. Então, a partir desses compromissos elaborados na nossa pré-existência, antes de reencarnarmos, né? Então, quando a gente vem para cá com compromisso dessa ordem, é porque já teve um trato espiritual, um acordo que nós aceitamos, um acordo que nós fizemos com relação às nossas faltas anteriores. E aí a gente vem com o objetivo de resgatar, reajustar, reconstituir esses nossos laços que foram interrompidos muitas vezes por questões de displicência nossa, de invigilância que nós tivemos uns para com os outros no nosso passado. Ela vai dizer também que a família concentra espíritos em reajuste, que trazem desafetos. É por isso que a problemática da família é muito grande. Então, nem tudo é tão perfeito nos nossos lares, porque nós estamos aqui tratando de espíritos diferentes, de diferente ordem, de diferentes necessidades, inclusive pedindo e solicitando reajustes sérios, compromissos que nós tivemos no passado que não foram levados a sério. Então, vem o Espírito nos cobrar uns aos outros, dizendo: eu quero agora a minha parte da colaboração para a nossa evolução, você está me devendo isso ou aquilo. É assim mesmo que funciona. Porque Joana vai dizer que o objetivo da família é justamente promover a superação desses conflitos que foram justamente impostos por invigilância nossa no passado. Já no livro Sinal Verde, né, Chico Xavier vai nos trazer importante informe de André Luiz. Ele vai dizer: aceite os parentes que são difíceis. Isso na base, né, da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros por acaso, e sim com causa justa. Então, qual é o compromisso realmente, né, dos espíritos estarem uns em relação ao outro presentes em uma determinada família? Há necessidade de reajuste, há necessidade de refazer, né, o caminhar que foi tortuoso de outra época. É obrigação nossa estarmos com aquele que está ao nosso lado, ser generoso, ser paciente, tolerante. Não é fácil, mas a gente tem que compreender que é necessário, certo? Então, assim, dando mais uma costurada aí em relação ao livro dos Espíritos, vamos dizer assim, ao livro também e o Evangelho, como a gente vai tentando fazer essa costura, né, entre esses assuntos. No livro dos Espíritos também vai abordar sobre a reencarnação, e é de importante conhecimento que a gente tenha sobre essas questões. Por exemplo, em pluralidade das existências, semelhanças físicas e morais. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 208, o espírito dos pais exerce influência sobre a dos filhos após o nascimento? Os espíritos vão dizer que sim. Há grande influência. Os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Então, simples assim. Nós não vamos receber novos espíritos em o nosso convívio sem nenhum compromisso anterior. E também a gente não vai ficar achando que aquilo ali é uma brincadeira, né? Ter filho, uma criancinha pequena, um joguete, né? A gente brinca, a gente ri, mas o compromisso espiritual não está ali acordado. Então, na questão 209, eles vão perguntar assim, Kardec pergunta aos espíritos: por que pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Quantas famílias que a gente vê aí, né, tão acertadas, tão generosas, de pais maravilhosos, vão ter filhos degenerados. Quantas famílias têm traços desse modo aí que a gente está justamente tratando essa questão. E aí os espíritos vão dizer assim: um mau espírito pode pedir sim bons pais, na esperança de que eles sejam bons conselhos e dirijam-nos
por caminho melhor. Então os espíritos vêm com uma esperança, pedem bons pais, porque eles estão ali em situação de dificuldade, precisando de alguém que os ampare e de alguém que os orientem para a vida no caminho da verdade, né? Como a verdade do Cristo. Essa sintonia, nesse caso, né, para com a própria vida, porque caminhos de portas largas vão trazer conflitos muito profundos na existência dos espíritos. Lá na questão 291 vai tratar das relações simpáticas e antipáticas sobre os espíritos. Quer dizer que muitas vezes a gente se relaciona com espíritos simpáticos e muitas vezes não são nem nossos filhos, não são nossos irmãos. Temos uma simpatia profunda por determinada pessoa, mas não é um familiar nosso, aqui e agora, mas já o fora no passado. E às vezes na nossa própria família tem espíritos extremamente antipáticos, pessoas que não se adaptam àquele meio, à convivência familiar. Por quê? Porque realmente ele está ali para aprender, ou então alguém está com alguma dívida com essa criatura e ele tem que sofrer essa colaboração, mas assim, há muito de contragosto mesmo. Nem ele está satisfeito, nem as pessoas que estão cercando a ele naquele momento também não estão satisfeitas. Porque a antipatia é notória, mas as antipatias também são adquiridas em vidas pregressas. E tudo é uma questão de reajuste, tudo é uma questão de reelaborar os caminhos que nós traçamos e muitas vezes nós nos dispersamos nesse caminhar e erramos a rota a qual a gente deveria trilhar. Então nós temos toda uma literatura que vai nos apontar bons caminhos, nos auxiliar no entendimento desses assuntos, compartilhar com os nossos amigos, conversar com os nossos familiares, a importância da literatura espírita, da doutrina espírita, porque nem todas as religiões tratam dessa questão da família com essa profundidade, com essa maturidade psicológica dada, como nós vimos através da doutrina espírita. Não que sejamos conhecedores de todas as religiões, quem sabe tem outras que contribuam tanto quanto, mas tratar de assuntos referentes a questões espirituais, na formação da família, que essa formação familiar tem um compromisso de elevação dos seres que estão ali, nem tudo está tão claro. Porque as reencarnações é que vão nos dizer a necessidade, e só nós vamos compreender isso lendo, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus e outras obras que são realmente fazem parte desse aparato, né? Então Emmanuel, através de Chico Xavier, vai nos dizer o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então, se é um problema fundamental de redenção, é porque nós temos que nos reorientarmos para que essa evolução se dê a partir desses compromissos, quando eles são realmente cristalizados no nosso âmago, quando a gente consegue com vitória validar os nossos esforços aqui na Terra, porque foi concedido a você uma família, os filhos, a mãe, o pai. Todos nós temos obrigações morais, afetivas, espirituais para com estes seres. E aí Emmanuel vai e pergunta: como seremos benfeitores de 100, de 1000 pessoas, se ainda a gente não conseguiu aprender a servir a 5 ou 10 criaturas essas que são os nossos familiares? Então a pergunta, né, é bastante ampla. Se você está estudando, se você está se evangelizando, se você está querendo ser espiritualmente uma pessoa melhor, como é que fica a sua relação frente à humanidade se você não dá conta da sua própria família? Então é um grande erro, um grande dolo você ficar tratando das questões lá fora, esquecendo as questões internas, que são aquele berço, aquele educandário de almas de que trata a espiritualidade lá no início que nós falamos. Lá no livro também Entre a Terra e o Céu, André Luiz traz um depoimento, né, através da nossa irmã Clara, né, que está lá no mundo espiritual. Irmã Clara vai dizer assim: a família consanguínea na Terra é o microcosmo das obrigações salvadoras, em que nos habilitemos para o serviço à família maior que se constitui na humanidade inteira.
exatamente o que Emmanuel estava falando neste instante. Como vamos servir a 100 ou 1000 se nós não conseguimos dar conta de 5? Irmã Clara diz que é o microcosmo, quer dizer, sim, é o exercício menor para que a gente possa atuar lá na humanidade, se quisermos ser pessoas melhores, cristãos melhores, irmãos próximos uns dos outros. Divaldo vai dizer que família é um compromisso espiritual registrado em nosso psiquismo e é um acordo feito na programação reencarnatória, com compromisso de elevação espiritual. Família é um grupo de espíritos necessitados, desajustados. Chico vai falar, através de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que numa crise familiar, o conhecimento da reencarnação exerce cargo de importância por trazer aos interessados novo campo de observações e reflexões, impelindo-os à tolerância, sem a qual essa reorganização vai ficar bastante longe. Nós não vamos conseguir. Então, tolerância, observação, reflexão, sobretudo com relação aos nossos compromissos espirituais. A família, o sinal verde que a gente tem aí de André Luiz, vai nos dizer que nós aceitemos esses parentes que nós consideramos difíceis. Nós sabemos que nós temos muitas queixas, muitas sequelas na família. E ser humano deve conviver com familiares a fim de se fortificar para enfrentar os desafios e o desenvolvimento dos valores que já trazemos desde quando nós vimos para cá, de forma embrionária. A espiritualidade tem todo esse contexto, todas essas questões para nos mostrar, e aí a gente vai ter uma outra contribuição. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, permeando mais uma vez aí, caminhando pelo Evangelho, lá no capítulo 4, vai falar sobre os laços de família, que os laços de família são fortalecidos pelas reencarnações, mas que se a gente observar que a encarnação é única, de uma única existência, isso vai ser quebrado, vai ter apenas a unicidade. Então, como é que nós vamos nos fortalecer nos nossos compromissos se a gente apenas teve uma experiência, não foi boa, não teve resultado positivo, nós somos ainda devedores desses espíritos, e como é que nós vamos fortalecer esses laços? Às vezes a gente traz ao nosso convívio pessoas como uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa que a gente maltrata, que a gente não quer bem, que a gente desvia os nossos interesses afetivos, e, no entanto, a gente vai machucar profundamente esses espíritos. Qual é a forma de minimizar isso? Em forma de filho. Porque filho é uma das maiores formas de amar. Ter filhos e amar os filhos é uma das maiores formas de contribuir para a evolução desse mundo. Então, assim, filho é o teste real da nossa prova de amor, da nossa prova de fraternidade. Aquele que não conseguir amar seu filho ainda está em processo muito distante do que Deus espera de nós. Então, os laços de família, nós vamos ver essa simpatia, essa evolução e o progresso através dessas oportunidades sobre a reencarnação. São projetos que nós mesmos traçamos no mundo espiritual para que tenhamos a oportunidade de vencermos essas dificuldades que foram adquiridas através de nós mesmos, certo? Então, quando nós temos a oportunidade de assim agirmos, nós estamos evoluindo e nos responsabilizando para que essa evolução seja realmente um passo útil, dignificante para todos os familiares. Então, nós percebemos que não é simples, mas também a gente tem que dar passos importantes e decisivos para que isso se constitua uma realidade na nossa vida. Então, todos esses fatores, os espíritos simpáticos ou não, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, essa questão toda de como a gente vai herdar essas questões espirituais frente aos nossos pais, tudo isso tem a ver com as nossas existências e as nossas necessidades de reajustes. No livro da Pluralidade das Existências, na questão 208, nós já discutimos a 209. Então, se essas influências são salutares,
nós devemos nos debruçar sobre essas questões. Por quê? Como é que a gente pode traçar um caminho evolutivo se nós não tivermos inicialmente debruçado sobre o entendimento de uma doutrina como essa? É a doutrina espírita que nos fornece as maiores informações entre o mundo espiritual e o mundo material. Essas comunicações existem para que a gente possa ter acesso. Olha que Deus maravilhoso é esse. Ele nos permitiu a doutrina espírita para que a gente tenha conhecimento de causa, de como nós nos comportamos no passado, de como nós devemos nos comportar no presente, para que a gente possa obter bons resultados no futuro. E os espíritos são os nossos maiores amigos, que são os nossos comunicantes, que são aqueles que dão essas informações de que nós temos conhecimento. Mães que perderam filhos em tragédias, em acidentes, como são reajustados o psiquismo dessas mães através dessas comunicações tão importantes. Só a doutrina espírita vai nos revelar essas coisas. Também, lá no capítulo 14, também temos o honrai vosso pai e vossa mãe, que aí vai ter o parentesco corporal e a parentela espiritual, que há dois tipos de família. Os laços espirituais, os espíritos vêm nos dizer que são mais duráveis, porque se a gente constitui assim, desse modo, uma família voltada para essa afinidade espiritual, vai ser muito mais duradouro, porque nós vamos nos reencontrar a cada encarnação. Ora como pai, ora como filho, como irmão, como tio, sobrinho, avô, mas vai tendo essa diferença nas funções, mas que os espíritos têm compromissos afins e interesses afins de afeto, de amor, de familiaridade. E eles querem permanecer assim, se buscam entre si. Mas quando o parentesco não é espiritual, ele vem somente de modo corporal, essas relações não vão durar. Vai haver apenas uma passagem breve e que depois esses espíritos não se buscam mais em outras existências, porque não é do interesse, não é espiritual. Então vamos observar a diferença que nós vamos ter entre o compromisso dentro da família. Se esses compromissos forem espirituais, a gente vai arregimentar para nós espíritos afins, espíritos educados, espíritos mais evoluídos, comprometidos com a nossa existência, dado o auxílio que a gente tem dispensado para eles. Então, os espíritos são o grande objetivo de estudo nessa caminhada de doutrina que a gente vai traçando nossos estudos e compreendendo essa necessidade de passarmos por várias existências para que a gente consolide o amor que Deus dispensa para todos nós. E Jesus Cristo, sendo nosso modelo e guia, nos orienta que sejamos tolerantes, amáveis uns com os outros, para que a gente tenha paciência, para que a gente colabore, que seja fraterno, para que o mundo seja melhor. Então o mundo não pode ser melhor se esse núcleo familiar estiver problemático. O mundo não vai ser melhor se esse nosso núcleo estiver com problemas essenciais de ordem espiritual. Porque o maior conforto que nós vamos dar à nossa família é esse entendimento que as nossas relações só servirão de auxílio mútuo, só servirão de crescimento se a gente se debruçar nessas questões. Não adianta travar uma luta na vida que a gente leva, uma luta só material, preocupado com a luta do dia a dia, o levantar, o acordar, o trabalhar, e manter a família, as questões só materiais, dar auxílio às coisas e não dar afeto, não dar o carinho, uma palavra amiga, um exemplo sincero, de caráter honrado, dizer aos filhos o que compete ou não compete com relação ao crescimento espiritual, fazer ao outro aquilo que quer que faça para que aconteça com você mesmo, dar exemplos de coisas assim absolutamente positivas. Nós temos essa obrigação com a nossa prole.
E por causa disso que a espiritualidade tem nos apontado muitas questões e muitas tratativas em vários livros, né? Uma literatura vasta, para que nós avancemos nesse processo. Nossa família é a nossa maior experiência. Nossa família é o nosso maior laboratório de crescimento espiritual no mundo. Ao que concerne essa experiência dignificante, essa experiência que vai resultar em um melhor aprendizado entre todos aqueles seres que estão ali compondo essa família. Então, o que é que nós estamos precisando? Colocar Deus em nossas vidas, trazer o Mestre Jesus para o nosso convívio, através do Evangelho no lar, através das orientações ali explícitas no Evangelho, por conta de darmos exemplos aos nossos filhos para que não pereçam no mundo lá fora, né, sem essas orientações que são a base da formação do ser humano. Lembremos lá da metáfora de Joana de Ângeles. A criança é uma argila que precisa de um oleiro diligente. Quem é esse oleiro? Aquele todo que está esboçado para compactar essa família no melhor aspecto espiritual, moral, psicológico, afetivo, material. Seria bom se todos tivessem essa compreensão. Mas o que compete à doutrina, que seja incansável nas suas colocações, nos seus exemplos, que nós tenhamos a tolerância, a paciência, a condição de orientarmos uns aos outros, compartilharmos essa boa nova do Jesus tão amável, que nos traz tão boas reflexões acerca do que é ser família. Porque Jesus Cristo mesmo disse assim: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus Cristo consegue extrapolar naquele momento o seu amor profundo sobre a humanidade, coisa que a gente ainda não tem essa competência de amar nem aos entes que nós temos ao nosso lado, que estão sob nossa custódia. Então, é de extrema importância observarmos todos esses ensinamentos. E a doutrina vem nos comunicar e fortalecer que a nossa vida não para aqui numa única existência. A nossa responsabilidade é extremamente calculada por várias existências. E nós vamos ter outras experiências com essas pessoas, em que nós partilhamos amor ou desafeto. Então seremos credores de saldos positivos ou saldos negativos. O que é que nós pretendemos nessa nossa existência? Que tipo de relacionamento nós estamos travando com os nossos familiares? E que tipo de preparo nós estamos tendo para atendermos num dia, quem sabe, a ter um relacionamento melhor com a humanidade, sermos exemplo e constituirmos a grande família universal, que essa é a vontade de nosso Pai. É por isso que o Brasil, pátria do Evangelho, porque nós estamos imbuídos, devemos estar comprometidos com essa disseminação da palavra do Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Não é porque os espíritas são melhores dentro desse contexto todo dessas grandes diferenças. Não é isso. É que nós temos um compromisso muito grande de mostrarmos que essa convivência familiar tem a ver com o mundo espiritual. Essa relação espiritual é através de muitas encarnações. E nós não podemos perder a oportunidade, aqui e agora, de disseminarmos essa questão de sublime importância para o nosso crescimento e a nossa contribuição no planeta de regeneração de que estamos sendo agora colocados nessa situação. Se nós tivermos, assim, a boa vontade de acolher a boa nova e de colocarmos em nossa vida esses preceitos, né, esses ensinamentos maravilhosos do Mestre Jesus, e que todos os espíritos de luz que trabalham na ordem, né, de edificação de um planeta melhor e de mundos melhores, estaremos certamente atendendo à justiça divina, que é toda voltada para a nossa elevação. Porque Deus diz assim: vós sois perfeitos. Né? Jesus falou que a gente pode chegar a essa perfeição. Imaginemos que a gente pode contribuir tanto para que o nosso mundo seja melhor,
que a gente pode chegar a ser um Jesus Cristo, muito lá adiante, é claro, porque se ele teve 4 bilhões de anos de reencarnações e reencarnações e aprendizado para chegar a um espírito tão iluminado, nós também não poderemos parar no meio do caminho. Estamos aqui disponíveis para novas colocações, por assim dizer, para essa doutrina tão maravilhosa. Uma boa noite a todos. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Fiquemos com Deus e nosso Jesus Cristo em nossos corações. E que a família passe a ser um compromisso muito maior do que aquele que a gente costuma ter acerca dessa existência tão simples, simplória, que é uma família tão somente de parentela corporal. Vamos avançar para que o nosso entendimento seja que a nossa família merece o respeito e a dignidade do nosso compromisso espiritual. Uma boa noite a todos, fiquemos com Deus. Muito obrigada. Espiritismo é a doutrina de amor, o Consolador prometido por Jesus, onde todos devem perdoar e aprender a amar, como nos ama Jesus. Somos filhos de Deus, somos viajores do universo. Jesus está conosco, ensinando o caminho certo. O Senhor é nosso modelo, trouxe para nós a sua luz, convidando para seguirmos, cada um com a sua cruz. Somos filhos de Deus, somos viajores do universo. Jesus está conosco, ensinando o caminho certo. Temos fé, ó boa espírita, pois o Senhor aqui está presente. Ele não nos deixa só, isto eu sei. Ele é nosso Pai, nosso irmão e é nosso Rei. Somos filhos de Deus, somos viajores do universo. Jesus está conosco, ensinando o caminho certo. Espiritismo é um tripé, vejamos com muita simpatia. É religião, ciência e filosofia, e traz ao homem algo que ele não sabia. Somos filhos de Deus, somos viajores do universo. Jesus está conosco, ensinando o caminho certo.